Boa noite a todos e a todas. Eu inicialmente saúdo especialmente a diretoria aqui da Univale, o que faço na pessoa da Mel Mota, coordenadora do curso de Direito. Saúdo especialmente também a todos os professores aqui do curso, que faço na pessoa do Dr. Murilo Barcelos. Saúdo especialmente também a doutora Jamile, que intermediou o meu convite para fazer a palestra aqui hoje, e também de forma especial, saúdo os alunos do 7º período do curso de Direito aqui da Univale, que faço as pessoas da Maria Helena Novakoski e do João Lucas Echer, e os parabenizo por esse congresso, com nomes tão destacados, e um congresso maravilhoso. Saúdo especialmente também a minha amada esposa Manuela, que além de sempre me acompanhar nas minhas agendas profissionais, e na árdua tarefa da advocacia me serve de porto seguro. Saúdo meus amigos, saúdo a todas e a todos que acompanham aqui presencialmente e também online. Bem, eu confesso que quando eu recebi o convite para proferir essa palestra, eu fiquei muito feliz com o tema habeas corpus, porque o habeas corpus é, sem dúvida nenhuma, o instrumento mais importante, não só na tutela dos direitos e liberdades de todo e qualquer cidadão. É o instrumento mais importante do advogado criminalista e o instrumento mais caro à manutenção da democracia. É um instrumento que visa garantir o controle da legalidade. E para falar do habeas corpus, é impossível dissociar da advocacia criminal. E eu vou iniciar essa palestra de um modo um pouco diferente, porque eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória como advogado. Talvez alguns de vocês me sigam nas redes sociais, me acompanhem, e eu recebo muitos questionamentos acerca da minha trajetória. Então, de modo muito breve, e até porque vocês entenderão a pertinência que isso tem com o tema, a aderência que isso tem com o tema tratado, com o habeas corpus, eu vou iniciar falando que, desde muito cedo, eu sempre gostei muito de falar, de me expressar, de debater, de trocar ideias, de defender. Sempre quando havia uma discussão, eu gostava de sustentar a discussão, mas representando o lado mais fraco, o lado que era mais difícil de fazer o contraponto, de exercer o contraditório. Essa sempre foi uma nota característica minha. O que muita gente desconhece é que, por muito tempo da minha vida, eu pensava que eu seria médico. E eu fiz todo o ensino médio, me preparando para a faculdade de medicina. Todos sabem que é um curso muito concorrido para passar no vestibular. Eu sempre tive uma rotina de estudos bastante intensa. Chegou no terceirão, eu muito jovem, tinha 15 anos, fui fazer o vestibular. E aí o meu pai sempre me dizia, meu pai, minha mãe, meus familiares, olha, eu acho que o teu perfil é mais para direito. Tens o perfil de gostar de se expressar, até os meus amigos, minha esposa brinca que eu não posso ver um microfone, não posso ver um palco, que eu sinto vontade de ocupá-lo. Então, por uma curva na minha trajetória, eu decidi que iria tentar fazer um semestre de Direito. Eu iniciei na faculdade e, logo de início, já me apaixonei pelo direito penal. As pessoas costumam brincar que o aluno se apaixona pelo penal e se casa com o civil. No meu caso foi diferente. Eu me apaixonei e me casei com o direito criminal. Na faculdade, eu tinha uma rotina de estudos bem intensa, sempre estudei muito, sempre fui um aluno, tirei notas boas, gostava de competir no bom sentido a respeito das notas, e tive um caminho regular durante a faculdade, lendo muito, estudando muito, passei na OAB, ainda matriculado já na 9ª fase, passei na OAB, apresentei meu TCC, e aí, assim que me formei, eu decidi que iria abrir um escritório de advocacia. Muita gente, até mesmo meus familiares, pensaram que eu estava meio louco, porque abri um escritório de advocacia, recém-formado, sem uma experiência sólida,
A minha família não é uma família que vem tradicionalmente do direito, tem um ou outro, meu irmão é advogado, mas não era uma família que vinha do direito. E aí o que nos leva à saturação do mercado. Muitos de vocês, como alunos, devem se perguntar, olha, eu acho que eu vou para o concurso, porque o mercado está saturado, afinal. Nós temos no Brasil hoje mais de 1.500 cursos de direito. Nós produzimos mais advogados do que o restante do mundo inteiro. Temos mais cursos de direito que somado o resto do mundo inteiro. E aí vem essa questão, que é uma agrura, não só dos alunos do curso, mas também daqueles que recém se formam e pensam em advogar. O que eu posso dizer é que, apesar dessas agruras, há sim espaço no mercado jurídico. A possibilidade de exercer a advocacia, de prosperar, de alcançar os objetivos que são traçados. Obviamente, para atingir esses objetivos, é preciso de muita consistência, de muita determinação, porque hoje nós temos uma leva de pessoas que entram no curso não porque querem efetivamente se tornarem operadores do direito, mas entram por razões distintas, razões familiares, querem apenas um diploma, mas não têm certeza daquilo que realmente querem e acabam não aproveitando efetivamente o curso. Eu sei que muitos de vocês, como alunos, devem estar pensando que é apenas um discurso, mas não. Eu, quando estava na faculdade, também, de certa forma, apesar de eu já sabia que eu queria ser advogado, mas, de certa forma, eu não dava a importância devida aos professores, às aulas. Por vezes, a gente quer faltar uma aula, acha que outra coisa é mais importante, mas não. A saturação do mercado, para mim, está muito nisso, na ausência do aproveitamento que o aluno tem no curso. E eu até costumo dizer que há alguns fatores que diferem o sucesso do fracasso, mas o mais importante deles é o nível de aproveitamento que você terá em cada oportunidade que aparecer na sua vida. Todos os dias aparecem um monte de oportunidades e vai da gente aproveitá-las ou não. E o curso de Direito é isso. No curso de Direito a gente tem inúmeras oportunidades de conhecer pessoas, de fazer relacionamento, de se inserir no estágio, de se jogar de cabeça no estágio, de ter experiências no curso. Isso certamente vai definir aqueles que serão mais uma estatística e daqueles que vão ter destaque profissional. Então, esse foi um pouquinho do início da minha trajetória. Eu comecei o meu escritório, então, e às vezes as pessoas podem não ter essa compreensão, olhando um pouco da minha realidade hoje, mas eu comecei o meu escritório em uma salinha cedida pelo meu sogro, à época, porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, início de advocacia, ou você monta o escritório, você paga o aluguel, ou você compra os móveis para o escritório. Então, fiz de uma maneira bem rústica, uma sala de 40 metros quadrados, e aí as coisas foram acontecendo. Eu sabia que eu queria ser advogado criminalista, isso eu tinha certeza, mas pegava de tudo. Me recordo de um dia que foi bem interessante, que eu já estava lá no meu terceiro mês de advocacia, não entrando nada no escritório, e veio um sujeito querendo recorrer de uma multa de trânsito, uma multa de bafômetro, na época. E aí ele queria recorrer, porque não queria perder a carteira, e ele ofereceu honorários em, se eu não me engano, não quero contar mentira, mas era algo no sentido de 5 parcelas de R$100 de honorários. E eu peguei aquilo ali, foi uma felicidade imensa, porque não estava entrando nada, e aí peguei, já coloquei gasolina no carro e coisa e tal, e as coisas foram acontecendo. Qual que foi a grande questão? Quando eu estava preparando essa palestra, eu quis pensar em alguns fatores que, penso eu, que me fizeram atingir os meus objetivos. E aqui quero deixar bem claro, cada um tem os seus objetivos. Eu primeiro ponto, não me acho melhor que ninguém, e segundo ponto, acho que estou muito aquém daquilo que eu quero alcançar e daquilo que muitas pessoas já atingiram. Então, mas eu vou falar o que para mim deu certo, para que eu tenha atingido os objetivos que eu tracei para atingir. Ainda tenho muitos e penso que atingirei também. E eu preparei com bastante cautela esses objetivos. Primeiro é o aperfeiçoamento técnico. Vocês, principalmente os alunos, hoje, que hoje a gente vive uma onda de redes sociais e de mentiras em redes sociais, a gente vê muita gente, muito vendedor de curso, dizendo
que você não precisa de aperfeiçoamento técnico para ganhar dinheiro na advocacia. Eu, sinceramente, não acredito. Eu nunca vi alguém que tenha prosperado vendendo curso e que seja um efetivo vendedor de curso que tenha prosperado na advocacia. Desconheço. Pode ser que tenha alguém, mas certamente será exceção. E essas pessoas, e eu tenho visto isso, têm propagado uma ideia de que você não precisa de aperfeiçoamento técnico. Que a questão é você praticar, é você utilizar de recursos tecnológicos, de IA para produção de peças, de captação por meio online. E eu garanto a vocês que se eu tivesse enveredado por esse caminho, eu não teria atingido os objetivos que eu atingi. Então, uma lição que eu levo para a minha vida é que não há dicotomia entre o estudo e a prática, a teoria e a prática. Você teoriza para praticar e você pratica para teorizar. O advogado completo, para mim, é o advogado que é teoricamente consistente e é consistente na prática. Até mesmo porque você não vai conseguir sair de uma situação complexa, um processo complexo, se você não tiver uma boa bagagem teórica. Então, não existe dicotomia. O aperfeiçoamento técnico, a gestão estratégica dos seus estudos, desde a faculdade e após formado, a necessidade de especialização, é, para mim, o fator que foi determinante. Eu sempre estudei, continuo estudando todos os dias. Quem me conhece, conhece a minha rotina. Minha rotina é uma rotina bastante árdua, eu durmo muito pouco, quero mudar isso. Mas eu durmo pouco porque eu estudo. Todos os dias, 2 horas por dia, quando eu acordo, que para mim é o momento que mais funciona, eu estudo. E certamente essa preparação técnica que eu tive após formado, então estudando todos os dias, hoje, para se ter uma noção, eu estou estudando muito mais o direito penal espanhol, que é um direito penal, um processo penal muito mais avançado que o nosso, no quesito de sistemas, dos quesitos de garantias, de padrões de prova, de cuidado na produção de provas, para justamente fazer direito comparado, para me dar uma bagagem maior de sustentação em processos, para me dar uma bagagem maior em sustentação prática e para defender melhor os meus clientes. Então, o aperfeiçoamento técnico, para mim, é imprescindível. A estruturação de rotina adequada para alcançar meus objetivos, eu sou uma pessoa de rotina, e rotina, muitos entendem que seria fazer as mesmas coisas todos os dias, nos mesmos horários, e para mim não é isso. Rotina é fazer o que é possível e o que você elenca. Se você elenca um objetivo, você sabe o que você tem que fazer para alcançar esse objetivo. Faça um pouquinho todo dia, mas tem que fazer todo dia. Mas tem que fazer todo dia. Então, se você quer ter uma analogia, um físico bom, você tem que ir para academia. Todo dia você vai conseguir ir para academia? Talvez não. Mas se na maior parte dos dias você conseguir ir, você vai atingir o seu objetivo. Imediatamente você vai conseguir. A questão é ter paciência. Então, a estruturação de uma rotina tem muito a ver também com consistência, com fazer um pouquinho todos os dias. É um superpoder. Costumo brincar, é o superpoder de fazer um pouquinho todos os dias. Obviamente, a gestão de marketing, de imagem e marketing pessoal, isso é imprescindível para todo profissional, em qualquer ramo, ter uma boa apresentação, uma boa gestão de imagem, uma imagem que transmita seriedade. Obviamente, não é um fator isolado, nenhum fator é isolado, todos eles se complementam. Até porque, e tem um advogado que é mais um empresário do que um advogado, né, que é o Nelson Williams, um amigo meu, hoje é uma pessoa que entende muito de marketing, e ele fala algo que é muito interessante, que é, não basta ser bom, você tem que parecer bom, e não basta parecer bom, você tem que ser bom. Então essas coisas não andam isoladamente, andam em conjunto, de mãos dadas. Mas, não se engane, uma boa apresentação é sim muito importante para o exercício profissional. E por fim, tem a questão do resultado. E aí a gente vai entrar no tema do habeas corpus. Certamente os meus clientes me procuram hoje pelos resultados que eu ostento. E aqui é importante dizer que a advocacia é uma atividade de meio e não uma atividade de fim. Ou seja, na advocacia você não pode prometer resultado, até porque isso foge da sua esfera de controle. A situação vai ser decidida por um terceiro, que é o juiz. Então, você vai prometer para o seu cliente o emprego diligente da sua boa técnica, daquilo que você entende, vai prometer defendê-lo com muito afinco,
representar os interesses dele no processo, mas obviamente não vai prometer resultado, porque a advocacia é atividade de meio. Mas a questão e a realidade é que os clientes vão procurar o advogado que ostenta melhores resultados. O cliente sempre vai procurar aquele advogado que tem mais vitórias, que coleciona mais vitórias. E para colecionar mais vitórias, você tem, evidentemente, que observar todos os outros fatores. E a questão dos resultados é interessante e tem estrita aderência com o tema que agora se discute nessa palestra, que é o habeas corpus, porque a maior parte dos resultados da minha carreira, que acabaram por, de certa maneira, me destacar como profissional, foram obtidos por meio do habeas corpus. Foram obtidos por meio do habeas corpus. Então, as minhas grandes vitórias foram vitórias obtidas através de concessões de ordem nos habeas corpus. É por isso que eu disse, no início da palestra, que o habeas corpus é o instrumento mais importante à disposição do advogado e à disposição de todo e qualquer cidadão. Bom, aí a gente entra no tema do habeas corpus, e aqui, até para deixar claro a todos, eu não quero que a minha fala tenha um ar professoral e que a gente venha tratar aqui de vários conceitos, mas é um certo desafio proferir uma palestra para estudantes, porque a gente não sabe o nível técnico de cada um, não sabe a fase que um pode estar, parte do público pode estar em outra fase, alguns já estão formados. Então, eu quero dar uma pincelada em alguns conceitos gerais acerca do habeas corpus, para que o tema possa ser melhor compreendido, e no meio dessas questões eu vou trazer alguns casos práticos. Todos os casos são casos públicos em que eu atuei, então não há problema nenhum em trazê-los aqui. Evidentemente não vou falar o nome dos clientes para preservá-los, mas eu vou mostrar, inclusive aqui com prints, e explicar a importância do habeas corpus e mostrar como, para mim, você consegue produzir um habeas corpus vencedor. A primeira questão relativa ao habeas corpus é a questão do conceito. O habeas corpus, apesar do Código de Processo Penal prevê-lo no título dos recursos, o habeas corpus não é recurso. O habeas corpus é ação. É ação autônoma de impugnação com efeito mandamental. Ou seja, é uma ação constitucional. É uma ação que é possível de ser ajuizada por qualquer pessoa, ainda que não se tenha capacidade postulatória. Então, qualquer um pode impetrar um habeas corpus. Até mesmo a própria pessoa que seria o paciente, que está sendo submetida a algum tipo de constrangimento, pode impetrá-lo. Qual que é a grande função do habeas corpus? A função clássica do habeas corpus. A função clássica do habeas corpus é tutelar o direito de ir e vir de qualquer cidadão, quando o direito se acha ameaçado ou constrangido. Mas muito mais do que isso, e aí as pessoas têm a compreensão, principalmente os leigos, ou até mesmo nós, quando estamos no curso de Direito, que o habeas corpus seria um instrumento só para tratar da liberdade, ou seja, o sujeito está ameaçado de ser preso, ou quando ele já está preso, para soltá-lo. E não. O habeas corpus, isso graças à doutrina, tem uma amplitude muito maior, uma possibilidade muito maior. Ao longo do tempo, o habeas corpus foi sendo utilizado para coibir qualquer tipo de abuso em processos administrativos ou judiciais. Ou seja, o sujeito é constrangido no inquérito policial. O advogado dele, ele é preso, e o advogado, por base no inquérito, e o delegado não deixa o sujeito acessar o inquérito policial. Veja bem, a questão do acesso não é uma questão que atina diretamente com a liberdade, com o direito de ir e vir, mas pode ser atacada por meio do habeas corpus. E o porquê disso? E por que dessa amplitude do habeas corpus? Porque se você é alvo de uma investigação ou de um processo criminal, ao fim daquele processo, você pode ser preso. Então, há uma ameaça indireta à liberdade. E um procedimento viciado, um procedimento em que há uma mácula, uma violação à legislação, é um procedimento que pode gerar uma prisão ilegal. Então, a ameaça existe, ainda que imediatamente. E assim, o habeas corpus começou a ter uma amplitude muito maior. Pode passar mais dois, por favor. Não, antes. Antes. Aí. Rapidamente, para não cansá-los, espécies de habeas corpus, isso é importante. A gente tem, então, classicamente, a gente tem só duas espécies, que é o habeas corpus preventivo e o habeas corpus repressivo. Com o entendimento dos tribunais, com a ampliação
do escopo de impugnação em um habeas corpus, a doutrina passou a elencar outras hipóteses de cabimento, outras espécies de habeas corpus. Bom, o habeas corpus preventivo, o próprio nome já diz, já dá uma ideia daquilo que seja, é o habeas corpus impetrado para conjurar uma ameaça à liberdade que ainda não se consumou. O exemplo prático disso é o habeas corpus impetrado, por exemplo, a favor da Virgínia, da influenciadora, que foi convocada para a CPI das bets no Congresso Nacional. Uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, nada mais é do que uma investigação que não é conduzida pelo órgão padrão, que é a Polícia Judiciária. É uma investigação conduzida pelo Legislativo. Então, ela foi intimada a depor numa CPI. E, geralmente, as CPIs mandam uma intimação como se a pessoa fosse testemunha, quando, na realidade, ela é investigada. E o investigado tem direitos e garantias, como ficar em silêncio, ser assistido por um advogado, o direito de nem precisar comparecer ao ato de interrogatório. Então, se impetra um habeas corpus preventivo. O que se pede é um salvo-conduto para que a pessoa não seja obrigada a fazer alguma coisa que constitui um constrangimento. Nesse caso, poderia ser um habeas corpus para impedi-la de comparecer, para que não tenha condução coercitiva, para que ela possa não comparecer querendo, ou até mesmo possa estar acompanhada de advogado, ou ficar em silêncio total ou parcialmente. Há o habeas corpus repressivo, que é o habeas corpus impetrado quando já há uma ameaça à liberdade ambulatória, ou seja, o sujeito está preso, e aí por uma prisão ilegal ou desnecessária. Há o habeas corpus profilático, esse quando é impetrado quando há uma violação ao procedimento, que pode gerar no futuro uma ameaça, a ameaça no caso é indireta, pode gerar no futuro uma ameaça direta à liberdade ambulatória. Então seria o caso, por exemplo, de um processo que é lastreado em uma prova ilícita. O João está sendo processado pelo crime de roubo, porque o codenunciado, Pedro, o delatou, mas o delatou sob tortura. Fez uma delação falsa sob tortura em delegacia. E impetra-se um habeas corpus profilático para que seja reconhecida a ilegalidade dessa prova e para que o processo seja trancado, excluindo o João desse processo. Há o habeas corpus suspensivo, que é mais uma questão de nomenclatura, porque ele estaria incluído no repressivo, que é quando o sujeito tem um decreto de prisão contra si, expedido, mas não foi preso. Está foragido, está oculto, e aí impetra-se um habeas corpus, objetivando a expedição de um contramandado de prisão. E, por fim, o habeas corpus substitutivo, que é impetrado quando, em substituição ao recurso que seria o recurso próprio, o recurso previsto na legislação. E aí vocês podem se perguntar, mas então por que não entra com recurso próprio? Porque a advocacia criminal é um tema bem complexo, então pensemos, sujeito representado pela Defensoria Pública, por exemplo, e aqui quero deixar meus cumprimentos à Defensoria Pública pelo ótimo trabalho prestado e pela dificuldade que se tem, em todos os sentidos, pela demanda enorme, mas vamos supor que o sujeito foi representado pela Defensoria Pública, foi condenado, lá no tribunal, na apelação da Defensoria foi desprovido, e a Defensoria para por ali e não recorre com recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Mas havia, por exemplo, um reconhecimento fotográfico realizado fora dos limites da lei. O policial mostrou a fotografia do João e disse, olha, o João é o autor do crime. E aí todos os depoimentos são viciados e o sujeito é condenado nesse sentido. Bom, caberia um habeas corpus substitutivo do recurso próprio, porque aquele recurso já não cabe mais. Já passou o prazo, ele não vai ser reconhecido. E o habeas corpus tem essa possibilidade de se reconhecer, de evitar uma injustiça. Então, esse seria o habeas corpus substitutivo. E aí a gente entra nas estratégias de como montar um habeas corpus, que, na minha opinião, seria um habeas corpus vencedor. Eu elenquei aqui 4 fatores, para falar deles de maneira breve, mas trazendo bastante substrato prático, mostrando casos concretos que eu atuei. O primeiro fator é Pode voltar. O primeiro fator é a formatação da estratégia. O segundo fator é a qualidade da redação. A qualidade da instrução é o terceiro fator. E, por último, eu vou falar um pouquinho sobre entrega de memorial e sustentação oral. Bom, pode passar. Formatação de estratégia. Na formatação da estratégia, a gente tem uma grande questão de qual é o momento adequado para se impetrar um habeas corpus. Essa é uma dúvida que assola o advogado criminalista
e que pode determinar o sucesso ou não de uma soltura de um cliente ou do sucesso ou não de uma tese em um caso. Bom, pensem comigo. A Polícia Federal deflagra uma grande operação. Cumpre-se vários mandados de busca e apreensão, prisões preventivas, prisões temporárias, e são inúmeros os alvos. Esses mandados foram expedidos por um juiz de garantias. Não é o juiz que vai, posteriormente, tocar o processo. E aí, chega um familiar no seu escritório, o filho preso, uma mãe, filho preso, para ele contratar, e ela ouviu do advogado fulano de tal que tinha que impetrar um habeas corpus, porque poderia ser obtida uma liminar, e o filho poderia ser solto em alguns dias, e aí vem aquela grande questão, será que esse é o momento mais adequado? Depende. Então, a primeira questão para você ter um bom habeas corpus é a formatação da estratégia. E por que depende? Porque depende da análise do caso concreto. E um caso como esse, de uma grande operação, recém-deflagrada, com vários mandados sendo cumpridos, com vários alvos, eu acho, e geralmente atuo dessa forma, que talvez o habeas corpus, a não ser que tenha ali uma questão de flagrante legalidade daquela prisão. Então, uma mãe que é uma genitora de filhos menores de 12 anos, que ainda estão amamentando, e aí o juiz decreta a prisão preventiva e não uma domiciliar, aí tudo bem, acho que é caso de habeas corpus, flagrante legalidade. É lei, é jurisprudência, os tribunais entendem assim. Agora, quando é o caso de uma prisão preventiva desnecessária, que geralmente é o caso, poderia ser coibida, os riscos ali que levaram o sujeito a ser preso, poderiam ser coibidos pelas medidas cautelares, uma tornozeleira eletrônica, uma proibição de contato com determinadas testemunhas, uma proibição, por exemplo, de acessar a internet, hoje, nesses crimes que são praticados por meio da rede mundial de computadores. Quando é uma discussão assim, eu, particularmente, entendo que não é caso de impetrar habeas corpus direto. Porque esse tipo de operação, a questão vem bem fechada do ponto de vista da acusação. A acusação teve anos, às vezes, para investigar, teve anos de medidas decretadas por aquele juiz, seguidamente, quebrou o sigilo uma vez, 2, 3, 4, ficou 6 meses interceptando, 6 meses ouvindo as conversas, e estão com a convicção formada. E vem muito substrato fático. Então, até explicar que tem uma distinção, você não vai conseguir fazer isso no habeas corpus. Não vai conseguir fazer isso em 3, 4 dias. Às vezes, é muito mais vantagem. E aí, novamente, depende do caso. Deixar passar um pouquinho o tempo, porque são réus presos. Tem prazo para finalizar a investigação e para denunciar. E aí, é, às vezes, mais interessante deixar denunciar para ir com uma argumentação, por exemplo, olha, excelência, novo juiz, não é que estava errada a prisão, não precisa nem dizer isso, mas, olha, não estou questionando se estava certo ou se estava errado, porque, vamos lá, juiz não gosta de ser contrariado, afinal, ninguém gosta de ser contrariado, dizer que errou, estava errado, ainda mais um tema tão sensível quanto a liberdade. Então, por vezes, é muito mais estratégico você formatar uma petição pedindo a substituição e alegando um fato novo. Nesse caso, o que é? Olha, a investigação finalizou, tudo que tinha para ser colhido está colhido, porque um argumento muito forte quando você impetra habeas corpus é, olha, a operação foi recém-deflagrada, a investigação está em andamento, tem possibilidade de interferir no que está sendo colhido ou não, e aí, uma vez que você impetrou um habeas corpus e perdeu uma liminar e perdeu o mérito para revogar no juiz de primeiro grau é difícil revogar, porque aí alguém que está acima dele já disse que estava correto. E depois, STJ, STF, demora. Então, às vezes é muito mais estratégico aguardar, pedir depois um juízo dizendo, olha, a investigação terminou, os fatos já estão delimitados, o que ele vai ser acusado está aqui, está na denúncia. A gente já sabe, pior do que isso não fica. Então, considerando esse novo quadro fático, e veja bem, é um novo juiz, porque não é mais um juiz de garantias. Considerando esse novo quadro fático, será que ainda é necessária essa prisão? E aí, sim, se vier uma negativa, impetrar o habeas corpus com a questão toda redonda do primeiro grau, toda delimitada. Então, depende muito. Vai depender muito do caso concreto, da análise. A questão é pensar sempre estrategicamente. Outro ponto é um HC para discutir ilegalidades. Então, nós temos um caso agora, que é um caso... Eu não vou relatar aqui, porque é um caso sensível, mas é um caso que ficou muito famoso, é questão de divulgação, de influenciador, de que divulgava plataformas de jogo do Tigrinho,
e um caso que ganhou muita repercussão midiática e um caso repleto de ilegalidades. Repleto de ilegalidades. Nesse caso, tinha prisão. Revogamos a prisão, conseguimos liminar em plantão, depois conseguimos liminar no juízo natural para revogar as prisões e nos deparamos com algumas ilegalidades. Quando nos deparamos com essa ilegalidade, um dos advogados de um outro investigado no processo disse: olha, eu vou impetrar um habeas corpus. Eu disse: pô, pera lá, a questão está em investigação. O investigador é esperto nesse caso, montou uma boa operação. Se nós, hoje, durante a investigação, impetrarmos um habeas corpus, se ele fosse provido, acabaria com a investigação. Tudo bem, esse é um ponto. Agora, se nós impetrarmos o habeas corpus, eventualmente não levarmos, ou até mesmo é possível nós alertarmos os investigadores dessa legalidade e eles mudarem o foco da investigação. Eles podem muito bem salvar a investigação por outras vias. Olha, tudo bem, vamos assumir que toda aquela prova que eles estão discutindo é ilícita, porque teve uma ilegalidade, mas o que a gente consegue dizer que não está contaminado? Vamos tocar por esse lado. É possível. Se eu fosse investigador, eu iria por esse lado. Então, qual foi a minha sugestão? Tudo bem, tem essa legalidade, mas vamos aguardar o final da investigação. Quando oferecerem a denúncia, a gente impetra o habeas corpus. Porque daí, só se abrisse uma nova investigação, e aí sim ia nos possibilitar dizer, olha, aqui está escancarado. Cometeram ilegalidade e agora estão querendo salvar. O que não ocorreria se fosse no curso daquela investigação que estava tramitando, porque ela ainda estava lá. Tinha fatos adicionais, poderiam ser apurados. Então, o primeiro ponto de um HC de sucesso é essa formatação da estratégia, entender qual que é o momento adequado. Isso vai depender muito do feeling de todo advogado e, obviamente, da bagagem técnica, da análise da jurisprudência, do que os tribunais decidem e das hipóteses de cabimento de discussão. Bom, aqui nesse caso, eu trouxe um caso prático aqui para vocês. Esse habeas corpus foi impetrado por mim no Superior Tribunal de Justiça. Era uma questão interessante, porque eu tinha um cliente que me procurou, ele tinha sido acusado de um homicídio no ano de 2012, na verdade era um homicídio consumado e 3 tentados. Encontrou a ex-mulher num bailão, tinham acabado de terminar o relacionamento, encontrou acompanhada de um sujeito e com um casal de amigos. Foi acusado de atirar nos 4. Então, um acabou falecendo e outros 3 não faleceram. Essa era a acusação. Obviamente, meu cliente é inocente. Isso vai ser sustentado, está sendo sustentado ao longo do processo. O processo ainda tramita. Não, a gente só defende inocentes. Na época, houve um decreto de prisão. Esse cliente, ele não soube do decreto, não soube da acusação e se mudou. Então, para todos os efeitos, ali ele era considerado um foragido. Nesse meio tempo, que não conseguiu encontrá-lo, processo suspenso, prazo pressional suspenso, apareceu uma nova acusação contra ele. Um roubo de celulares no centro de uma cidade pequena. Mas veja bem, o cara era um fazendeiro, com muito dinheiro, e aí não fazia sentido nenhum ele ter roubado celulares de transeuntes em uma manhã. Sentido zero a acusação. Nós entendíamos que era retaliação, porque não conseguiam encontrar ele, e aí teve, de fato, um roubo na cidade. E aí o que a gente viu? O que tinha nos autos? Porque ninguém foi preso, os celulares não foram apreendidos, mas tinha um reconhecimento fotográfico. E aí as testemunhas falaram o quê? Inquirimos as testemunhas no inquérito e disseram, olha, não, é esse sim. E aí a gente mandou oficiar, na resposta à acusação, a polícia para dizer, olha, como é que foi feito esse reconhecimento? Não, mostraram a foto dele. Os policiais já mostraram a foto dele lá na abordagem. Mas mostraram a foto de outro sujeito para fazer comparação? Não, mostraram a foto dele para uma vítima que recém tinha sido vítima de um roubo com arma de fogo, e obviamente ela olhou a foto e disse, não, é esse sujeito sim. Bom, o que nós fizemos? Discutimos a tese em primeiro grau. Poderíamos ter impetrado habeas corpus direto, mas quisemos discutir no juízo, por quê? Estratégia. Se a gente impetrasse habeas corpus direto, eles poderiam, ainda que a gente tivesse razão, o tribunal poderia dizer o quê? Olha, essa alegação de vocês demanda instrução, tem que esperar o processo. Faz a inquirição das vítimas. E aí, novamente, o MP poderia salvar. Ele poderia salvar. Então, o que a gente fez? Vamos deixar a questão bem delimitada, vamos fazer o juiz se pronunciar. Dizer, foi correto ou não foi? Com base no que está nos autos até o momento. Com base no nosso ofício. O juiz disse, não.
O procedimento foi correto, tudo bem, mostraram só a foto dele, mas foi correto. Foi correto porque o que está na lei é uma mera recomendação, não tem que seguir, etc. e tal. Artigo 226 do Código de Processo Penal. Bom, nós impetramos o habeas corpus, o que o Tribunal de Santa Catarina disse? Mera recomendação, mera recomendação. Isso aí tem que ser discutido lá na instrução. Mas vejam, a gente tinha o juiz dizendo, é fato incontroverso, só foi mostrado uma foto. Por que fato incontroverso? Porque o juiz assumiu. Então eu já disse no meu habeas corpus, olha, eu nem estou discutindo se o procedimento foi regular ou não. Essa não é a questão submetida a julgamento. Isso é fato incontroverso. O juiz assumiu. O que eu estou discutindo é, isso é mera recomendação ou não é? Porque se não for, tem que trancar a ação. Aí a ação foi distribuída para o ministro Sebastião Rei Júnior, um excelente ministro, um ministro assim invejado, porque é um ministro que qualquer advogado que mandar um memorial no gabinete dele, pedir uma audiência, ele faz questão de atender, atende por telefone, você recebe uma ligação no teu telefone, um telefone fixo, atende ao próprio ministro falando, olha, alô, tenho que despachar indistintamente, não interessa quem é o advogado, atende dessa forma. E aí, eu recebi a ligação, quando impetrei o habeas corpus, pedi para despachar com o ministro, recebi a ligação dele, o ministro, olha, não, entendi a questão, etc. Decisão monocrática determinando o trancamento da ação penal. Então, vejam, a estratégia foi bem sucedida. Se eu tivesse subido direto para o HC, talvez eu não teria tido sucesso, porque eles tinham um bom argumento. Porque quando você, no direito, isso é questão de defender a sua tese. Quando uma outra parte tem razão e você não consegue afastar a razão com argumentos lógicos, é muito mais fácil você achar uma nulidade, por exemplo, ou uma discussão processual e não ter nem que enfrentar a alegação. E muitas vezes esse é um exercício do advogado também. Muitas vezes o caso chega para a gente, o cliente falando, olha, paguei propina, não sei o quê, numa interceptação. Se for discutir se propina era codinome para outra coisa ou não, vai ser condenado. Então, às vezes, se você anular aquela prova, não. Então, é questão de ponto de vista, é questão processual, é questão de procedimento, certo ou errado, é assim que as coisas funcionam. A legalidade tem que ser observada. Bom, pode passar. Essa é outra questão bem interessante, que também formatamos uma estratégia interessante e resolvemos discutir uma questão que não tinha nada a ver com a liberdade, mas que acabamos obtendo uma absolvição num processo que ainda tramitava, que a gente tinha só apresentado a primeira defesa, que é a resposta à acusação. Esse caso era o caso de um atirador esportivo, de um CAC, que saiu de casa com uma arma totalmente regularizada, uma arma exatamente como a banda toca, estava tudo direitinho. Parou numa blitz, cadê a guia de tráfego? A legislação diz o seguinte, não basta você ter a arma no seu nome, ter o registro, o CRAF dela, nem nada. Para portar a arma, você tem que ter a guia de tráfego, tem que estar portando ela. Ah, mas a guia existe, tem que estar portando. É o que diz a lei. Na nossa, ele foi preso em flagrante, foi denunciado por porte ilegal de arma de fogo, mas pensem comigo, qual é que foi a afetação ao bem jurídico? Isso é um processo que deveria tramitar, um sujeito que está todo regular, esqueceu uma guia em casa, a guia existe, está válida, ele deveria ser processado da mesma forma que alguém que sobe numa favela, compra uma arma fria e sai andando por aí? Eu penso que não. Então, a gente entendia que aquela conta era atípica. E aí, o que a gente fez? Nesse caso, por outro lado, como a questão estava muito posta, estava muito clara, a gente impetrou HC direto. Depois do recebimento da denúncia, HC direto. Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou, porque disse que a lei é clara e isso constituiria porte ilegal de arma de fogo. O STJ, e aqui foi interessante, no caso, nós fizemos o recurso em habeas corpus, e, monocraticamente, o ministro Joel havia denegado o recurso, por manter esse entendimento. E aí nós apresentamos um recurso dessa decisão monocrática, que se chama agravo regimental. Fomos lá, fui a Brasília, falei com o ministro, mostrei para o ministro, olha, excelência, tem um precedente de vossa excelência, um caso idêntico, em que foi absolvido. Num juízo de retratação, ele reviu aquela decisão, se retratou em relação à decisão, deu provimento ao nosso agravo, deu provimento ao recurso ordinário e declarou a absolvição, extinguindo aquele processo. É interessante dizer que a arma dele era uma arma rara, era uma arma, assim, muito... Eu não entendo muito de arma, mas ele disse que era uma arma rara, de colecionador e etc. Essa arma sumiu.
No final das contas, ninguém sabia onde estava, disseram no fim que tinha ido para destruição, com o processo em andamento. E até ganhamos depois, o Estado o indenizou por essa arma, pagou o preço dela corrigido. Então, esse é outro caso que demonstra como a formatação de uma estratégia é importante quando se trata de habeas corpus. Bom, por fim, em relação a essa questão da formatação de estratégia, quando que eu peço liminar em habeas corpus? Todo advogado iniciante pede liminar em todo habeas corpus que impetra. Todo advogado faz isso. Eu já fiz, todo mundo vai fazer, porque a gente vai se basear em modelo, a gente vai pedir indicação, dicas para o fulano que não entende direito criminal. E por isso que eu quis tratar desse tema, porque eu, particularmente, não peço liminar em habeas corpus. Eu só peço liminar quando a questão demanda o pedido de liminar. Porque, veja bem, se impetra um habeas corpus pedindo para que a prisão do seu cliente seja substituída por medidas cautelares, por uma tornozeleira, por uma proibição de acessar redes sociais, algo nesse sentido. Porque diz que ela é desnecessária. Aqueles riscos poderiam ser coibidos com essas medidas. Aí você pede na liminar para o seu cliente ser solto. É exatamente a mesma coisa que você está pedindo no mérito. E aí a sua liminar não vai ser concedida. Não vai, porque vai dizer que o desembargador, o ministro, vai dizer que se confunde com mérito. Mas o que pode ocasionar esse pedido de liminar no habeas corpus? Pode ocasionar que o desembargador veja seu caso, analise seu caso, dê uma decisão extensa, invadindo um pouquinho do mérito, e aí acabou. Porque quando ele for votar na sessão de julgamento, que os outros desembargadores ou ministros também votarão, a decisão já vai estar tomada. Vai ser só requentar a liminar e levar ela a julgamento. Então, esse caso é um caso que ilustra bem. É um caso em que se imputou um homicídio. Inclusive, esse caso é interessante porque a Rafaela, que é a nossa estagiária, o pai dela é o promotor de justiça que tratou desse caso. Um ótimo promotor de justiça, aliás. E esse é um caso que ficou famoso na cidade, que disseram que era o Ministério Público sustenta que é um racha, uma corrida entre carros na beira-mar, que envolveu carros de luxo. No final das contas, deu um acidente, esse é o fato, e um senhor acabou falecendo. Então, o meu cliente foi denunciado por homicídio doloso, na modalidade eventual, quando ele assume o risco de produzir aquele resultado, em síntese é isso, e estava preso em prisão preventiva porque o caso repercutiu de uma maneira, assim, descomunal na época. Repercutiu em tudo, se dava o caso, o nosso escritório não aguentava as ligações, etc. E aí, uma das razões da prisão preventiva era essa, o juiz destacou na prisão a repercussão midiática, que, como todos nós sabemos, não é uma causa para a prisão, a repercussão midiática do fato. Tem que analisar os riscos. Se o sujeito em liberdade coloca a ordem pública em risco, a garantia da instrução processual, se ele está ameaçando testemunhas, mas não a pressão midiática. E aí, nesse caso especificamente, nós entendíamos que a prisão era absolutamente legal, e impetramos um habeas corpus. Eu tinha parceria com outro escritório de advocacia, ainda tenho, na época. A gente estava fazendo a parceria para impetrar o habeas corpus e continuamos depois tocando o caso, mas o outro escritório, ele produziu essa minuta de HC e me mandou para fazer as considerações. E tinha pedido de liminar. E aí eu sentei e conversei, inicialmente disse, olha, eu acho que a gente não devia pedir liminar. O sócio desse escritório falou, não, eu acho que tem e tal, mas explica aí. Eu disse o seguinte, o caso é um caso que repercutiu absurdamente na mídia. Tudo que a gente tem peticionado nesse caso cai na mídia e a mídia explora. Nós vamos impetrar um habeas corpus. Vai cair na mídia. Provavelmente a liminar vai ser negada, porque ela se confunde com mérito. A gente está pedindo a soltura. Se a liminar for negada, vai sair no Brasil inteiro que o tribunal manteve a decisão e isso vai criar uma pressão descomunal quando esse habeas corpus for julgado. E primeiro que eles já vão saber, se a gente só impetrar sem liminar, sem nada, não vão saber, não vai ter decisão. Então eles vão saber quando vier a decisão final e não vai ter pressão midiática. Bom, fomos por esse caminho. Moral da história. Chegou na sessão de julgamento, uma das câmaras criminais do TJ, o desembargador relator denegava a ordem para manter a prisão. Então, veja bem, ele ia negar a liminar. Ele ia ter negado. Porque se ele, no final, já negou também, só que teve uma divergência. O segundo desembargador abriu a divergência para soltar e o terceiro acabou aderindo à divergência, deu 2-1, soltamos o cliente. Eu não tenho dúvida de que se tivesse pedido a liminar e negado a liminar, a gente talvez não teria essa divergência.
Então, é muito importante entender quando deve pedir liminar. Tem uma situação assim, ó, flagrante ilegalidade, flagrante. Esse caso que eu comentei antes, da divulgação de jogos de azar, eu pedi liminar, ganhei a liminar. Por quê? Porque a questão era de flagrante ilegalidade. Então, tinha ali um fundamento para se pedir. Bom, essas são as considerações que eu queria fazer sobre a formatação da estratégia. Sempre pensar estrategicamente. O processo é um jogo de xadrez. Quem tiver a melhor estratégia vai vencer o processo. Qualidade na redação. Outro ponto que é fundamental, não só para habeas corpus, mas em toda petição que for protocolizada por um advogado. Eu costumo dizer lá no escritório, as meninas sabem bem disso, que a gente deve se inspirar muito nos jornalistas. Porque um jornalista consegue contar uma história longa, de maneira objetiva, compreensível por todos, e com uma gramática irretocável. É isso que eu desejo no meu escritório. Então, o primeiro ponto é objetividade. Objetividade. Vamos fazer a petição da forma mais objetiva possível. Obviamente, tem caso que demanda uma petição mais extensa, tudo bem? Mas essa petição extensa, como é que a gente pode reduzi-la ao máximo possível? Hoje, os tribunais, os juízes estão assoberbados de trabalho, assoberbados de processo. Se você não conseguir dizer o direito do seu cliente com objetividade, você vai acabar prejudicando a análise do seu pedido. E até eu costumo brincar, até às vezes a gente tem um caso, 1, 2, 3 teses, 4 teses, às vezes. Eu já tenho uma opinião de focar na tese que importa, focar na tese que eu acredito que é a tese vencedora, do que ficar alegando várias teses, porque daí parece que você não tem razão. Outro dia até, eu estou defendendo um cliente numa operação de pirâmide financeira, a denúncia do Ministério Público tem 434 laudos, 434 páginas. Eu aleguei uma preliminar e fui falar com o juiz e eu disse o seguinte, essa denúncia é inepta. Porque, assim, se o Ministério precisa de 434 páginas para dizer que meu cliente cometeu um crime de pirâmide financeira, é porque o meu cliente não cometeu crime nenhum e ele não tem nada. Ele precisa ficar enrolando, criando um emaranhado de coisa para narrar. Se narrar que alguém cometeu um crime é muito simples. Cara, fulano de tal, no dia tal, utilizando-se do meio tal, cometeu um crime tal. É simples. Então, da mesma forma, eu penso o advogado. Quando o advogado começa um HC de 50, 60 páginas, 20, 30 páginas, às vezes é porque não tem razão. Então, tem que cuidar muito bem com isso. Clareza também. Quando a gente sai da faculdade, às vezes a gente acha bonito o advogado que fala de uma maneira rebuscada, que quer utilizar palavras difíceis, incompreensíveis. Penso eu que o advogado verdadeiramente técnico, e durante a minha carreira tive a oportunidade de advogar em casos que os maiores advogados do Brasil advogam, e todos eles têm algo em comum. Eles escrevem com clareza e com objetividade. Então, de uma maneira compreensível por todos e técnica. Você não precisa pesquisar no sinônimo de uma palavra para se achar mais inteligente. Isso daí, para quem realmente entende de processo, para quem realmente está com uma bagagem teórica grande, na verdade, desqualifica o advogado. Porque pensa, não, esse sujeito quer mostrar algo que ele não é. Então, lá no escritório também, eu adoto isso como regra, ter uma peça objetiva, clara e compreensível por qualquer pessoa. Eu sou apesar de entender que num ambiente profissional certas regras, certas tradições têm que ser seguidas, eu sou um defensor da linguagem simples no processo. Afinal, o processo é para o jurisdicionado, quem tem que entender é o jurisdicionado. Então, de uma maneira, obviamente, com um português adequado, com uma gramática adequada, mas de uma maneira compreensível. E também falamos de estratégia na redação. Quanto à estratégia na redação, eu preparei uma coisa bem interessante para vocês e vou revelar aqui um macete que eu tenho no escritório. Tem aquele livro do Daniel Kahneman, quem não leu tem que ler, que é Rápido e Devagar, 2 Modos de Pensar. Ele explica mais ou menos a dinâmica do nosso cérebro, o que ele qualifica como sistema 1, sistema 2. Isso já vem sendo estudado há muitos anos e tem alguns autores, o Alexandre Moraes da Rosa, que é desembargador do nosso tribunal, tem um livro maravilhoso sobre heurísticas e vieses, em que ele explica essa dinâmica do nosso cérebro, esse aspecto dual do nosso cérebro, que a gente tem um sistema, que é o sistema 1, que é o sistema automatizado, que a gente faz tudo automatizado, então a gente sabe dirigir, aprende a dirigir. Às vezes a gente vê, a gente está indo para casa, quando deveria estar indo para o outro local. Por quê? Porque a gente está no sistema 1, no sistema automático. E o sistema 2 é aquele que racionaliza mais. E
Por que a gente vai por esses sistemas? Por conta das heurísticas e dos viéses. O que são heurísticas? São atalhos mentais que a gente usa para simplificar decisões de julgamentos. Porque pensar, racionalizar, demanda energia. E o nosso cérebro quer otimizar essas tarefas. Então ele utiliza de heurísticas. E existe, que são esses atalhos mentais. Existe uma heurística, que é a heurística da ancoragem, que, em resumo, é um viés cognitivo que leva as pessoas a darem um peso desproporcional a uma informação que elas recebem e que não necessariamente é uma informação verdadeira. Geralmente é a primeira informação que elas recebem. Então, você recebe uma primeira informação, você dá um peso desproporcional e depois a narrativa de um fato passa a estar contaminada por essa narrativa inicial. Então, o que eu faço nas minhas peças? Eu utilizo a heurística da ancoragem. Eu utilizo a heurística como estratégia. Então, o que eu falo? Pode passar. O que eu falo na minha peça? Toda peça minha, independente do que seja, não começa com dos fatos. Por quê? Eu começo com o objeto dessa petição, o objeto do habeas corpus. O que é o objetivo? Aí eu conto, de maneira muito resumida, nesse caso era um caso bem complexo, e eu resumi uma questão complexa pra caramba, com 5 fundamentos, em 4 parágrafos. Eu digo o seguinte, olha, o que se objetiva com esse habeas corpus, por exemplo, é a revogação da prisão preventiva. Por quê? Porque essa prisão é ilegal por isso, isso e isso. Sem explicar muito por quê, mas eu deixo claro. O que eu criei aí no leitor? Ele nem sabe do que se trata o caso, mas ele já tem o seguinte, a prisão é legal. E aí eu passo para o segundo ponto, que é o constrangimento legal, e eu falo dos fatos. E aí que eu falo dos fatos. Que quando ele lê os fatos, o sujeito está sendo processado perante a comarca tal, pelo delito tal, ele já vai estar pensando, prisão é legal. Não ele, o cérebro dele. Cérebro, porque isso é uma heurística, é comum a todos nós. Então, a gente tem que ter, como advogado, estratégia na redação. Estratégia. E vejam só, a estratégia na redação derivou do quê? Derivou da prática? Não. Derivou da minha bagagem teórica, a gente volta àquilo que a gente falou no início da aula. Eu li sobre isso, eu leio muito sobre os fatores cognitivos, porque isso importa para qualquer tipo de profissão. Bom, passando... só mais um ponto sobre essa questão. É interessante porque na Suprema Corte dos Estados Unidos é obrigatório você começar o seu recurso extraordinário, lá o recurso que eles julgam, com a questão submetida a julgamento. Então você tem, é obrigatório porque é regimento, é lei. Você tem que começar dizendo, olha, a questão submetida a julgamento consiste em definir se pode ou não pode prender uma mãe que tem filhos menores de 12 anos, e etc e tal. Então, você já tem que delimitar a questão, antes de falar de fato, etc. Daí também que eu comecei a estudar e incorporar isso na nossa prática. O terceiro ponto é a qualidade da instrução. Por que qualidade da instrução? Lembra quando eu falei para vocês que uma saída fácil para negar um habeas corpus, ou para nem conhecê-lo, é dizer, olha, essa questão demanda você discutir lá, ouvir testemunho, tirar o fato. Então, o habeas corpus, ele não se destina a isso. No habeas corpus, o julgador tem que julgar aquilo que já consta dos autos, o que a gente chama de prova pré-constituída. Não é impossível, muita gente confunde que tem vários precedentes, tem várias decisões dizendo, olha, não é possível analisar provas. Não, é sim possível analisar a prova em habeas corpus, desde que elas sejam provas pré-constituídas, que elas já estejam nos autos. O que não dá para fazer é instrução probatória ou um revolvimento de fatos e provas muito extenso. Mas se você levar lá, então, teve um constrangimento derivado de um depoimento, você juntar o depoimento, esse depoimento pode ser analisado, isso é de habeas corpus. Então, um ponto muito importante para um habeas corpus vencedor, na minha opinião, é a qualidade da instrução dele. Por isso que a redação, se você instrui bem o habeas corpus, coloca muitas provas de maneira muito organizada, coloca capinha, o que se refere a cada qual, coloca um índice, você consegue escrever com mais objetividade, mais clareza, fazendo remissão às provas pré-constituídas, e você aumenta muito as suas chances de êxito no habeas corpus. Bom, e por fim, pode passar. Por fim, nós temos a entrega do memorial e sustentação oral. Esse é um tema que é bem sensível, e que surge muitas dúvidas. Quando que eu devo ou não fazer sustentação oral? Quando que eu devo ou não entregar o memorial? Para quem não sabe, quando um recurso vai ser julgado, geralmente, em regra, nós temos um julgador, pode ser um desembargador, um ministro, que serve como relator, no habeas corpus é assim também, e temos 2 outros membros, geralmente são 2, aqui no tribunal são 2, tem tribunais que são mais, mas aqui no tribunal são 2, que servem para votar, acompanhar ou não, para revisar aquele trabalho que foi feito pelo relator. Então, o relator é o cara que vai analisar
de maneira mais profunda aquele tema. Os outros dois podem analisar o processo, devem analisar o processo, mas eles vão acompanhar ou não o relator. Então o relator vai tomar uma conclusão e ele vai submeter a julgamento. Vocês me acompanham ou não me acompanham? Se divergir, se não acompanhar, aí o outro desembargador tem que dar o voto dele. Tem que votar e dizer as razões pelas quais ele não está acompanhando. Se só acompanhar, não precisa nem justificar. Está acompanhando? Claro, faz uma justificativa, mas acompanha, uma justificativa sucinta. Então, quando o julgamento é marcado do seu habeas corpus, você pode, e isso é uma praxe, levar ao desembargador relator e aos outros que vão julgar um memorial. O que é um memorial? É um resumo do caso. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar é como produzir esse memorial da forma mais objetiva possível. O meu memorial, no escritório, a gente faz, se o caso for extremamente complexo, 2, 3 páginas. Senão a gente tenta fazer em uma folhinha só. E daí você vem com o seu argumento mais forte. Com estratégia, obviamente, para chamar a atenção, coloca alguns parágrafos que chamem a atenção, que expliquem o caso, mas que façam com que o desembargador queira, depois de ler o seu memorial, ir lá e pesquisar no processo. Nem que seja para conferir se aquilo é verdade mesmo, porque daí você vai estar fazendo com que ele analise de maneira mais profunda e, eventualmente, venha aderir àquela conclusão que você objetiva com o habeas corpus. Então, isso é o memorial. Deve ser produzido da maneira mais sucinta possível. É um resuminho do caso para auxiliar no julgamento. E a gente leva esse memorial em uma audiência, que também é chamado de despacho. Eu gosto, mas tecnicamente o mais adequado seria audiência. A gente leva numa audiência que a gente senta e explica o caso para os julgadores. Bom, devo fazer isso em todo habeas corpus? Na minha opinião, não. Eu acredito que a entrega do memorial é muito importante, mas é mais importante para os casos mais sensíveis. Até para você não estar lá diuturnamente no tribunal importunando os desembargadores, que, convenhamos, tem uma extensa agenda de trabalho. Então, elencar os casos em que vale a pena. Se o teu habeas corpus já é um habeas corpus sucinto, é um tema simples, tem jurisprudência, acredito que não precisa entregar memorial, e o mesmo se aplica para a sustentação oral. O advogado tem a possibilidade de ocupar uma tribuna, que é mais ou menos isso aqui, e sustentar oralmente aos desembargadores, antes deles julgarem aquele habeas corpus ou recurso, as razões pelas quais o recurso, o habeas corpus deve ser concedido à ordem, o recurso deve ser provido. Aqui no Tribunal de Justiça, o habeas corpus, pelo regimento interno, tem 15 minutos. O advogado tem 15 minutos. Bom, voltamos à questão. É todo o processo que devo fazer sustentação oral? Não. A mesma lógica do memorial se aplica para a sustentação oral. E sobre o tempo, para finalizar aqui, e sobre o tempo da sustentação oral, devo utilizar os 15 minutos? Geralmente, advogados recém-formados vão ao tribunal. Primeiro ponto, nunca leia o recurso em uma sustentação oral. Sustentação oral não serve para isso. O advogado, ele acaba, vou utilizar uma palavra, se queimando no tribunal, por às vezes fazer isso. O desembargador vai ler o seu recurso. Se você for ao tribunal para se prestar a ler as razões do seu recurso, você vai estar criando uma antipatia no julgamento. São várias sustentações orais que se tem em um dia, e o tribunal está ali para, em sustentação oral, isso obviamente é uma opinião minha, para ouvir as principais razões pelas quais o seu recurso deve ser provido da forma mais objetiva possível. Então eu tenho uma regra também. Eu tento fazer uma sustentação oral de no máximo 5 minutos, em um caso de complexidade natural, e se for muito complexo, extrapolar a complexidade de 7 a 8 minutos. Então, eu tenho adotado isso como regra nas minhas sustentações orais, e isso tem sido bastante elogiado. Outro dia eu fiz uma sustentação no Tribunal de Justiça de Santa Catarina de 2 minutos, e foi uma sustentação muito elogiada, e eu levei o recurso. Então, às vezes a objetividade te ajuda. Os desembargadores sabem, se você for ali para falar todas as teses, então você tem 5 teses no seu recurso de apelação, você não vai ocupar a tribuna para falar de cada uma dessas teses, vai ficar chato, não vão prestar atenção na sua sustentação oral, você não vai conseguir prender a atenção do público, e você vai estar desvirtuando daquele ponto que deve ser compreendido. Pincela os pontos principais do processo e os leva em sustentação oral para os casos que efetivamente demandem sustentação oral. Esses, para mim, são os fatores que fazem um habeas corpus vencedor, e agradeço a todos pela atenção.